Em algum lugar da Terra, existe uma caverna onde o ar é tão tóxico que você teria apenas minutos de vida lá dentro. Em outra, o teto está coberto por cristais gigantes que parecem ter saído de um planeta alienígena. E há uma perdida nas florestas da América Central, onde foram encontrados ossos humanos espalhados e marcas de rituais antigos nas paredes. As cavernas já serviram de abrigo, esconderijo, local de rituais e até como portais simbólicos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas enquanto algumas são conhecidas e visitadas por turistas, outras permanecem quase esquecidas pela ciência, escondidas em florestas densas, desertos remotos ou debaixo de montanhas inexploradas. Neste vídeo, você vai conhecer 10 cavernas únicas e surpreendentes. Algumas guardam ecossistemas isolados por milhões de anos, e outras nos deixam curiosos em relação aos princípios da física. Imagine um lugar onde o ar é venenoso, onde não existe oxigênio como conhecemos, e ainda assim a vida prospera. A caverna de Movil, descoberta por acaso em 1986 na Romênia, é um dos ambientes mais estranhos e isolados da Terra. E quando eu digo isolados, é sério. Esse ecossistema subterrâneo ficou completamente separado da atmosfera por cerca de 5 milhões de anos. Mas o mais impressionante é o que foi encontrado lá dentro. Sem luz solar, sem plantas, sem água doce, e mesmo assim a caverna abriga mais de 50 espécies únicas, incluindo aranhas, sanguessugas, insetos e até escorpiões que só existem ali. Literalmente, criaturas que evoluíram de forma totalmente independente do resto do planeta. É como se a natureza tivesse feito um laboratório secreto de evolução. Os cientistas dizem que a atmosfera da caverna é composta por altos níveis de dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. Gases que seriam fatais para a maioria dos seres vivos da superfície. Ainda assim, as criaturas de Movil encontraram um jeito de sobreviver usando quimiossíntese, um processo que substitui a fotossíntese e transforma compostos químicos em energia. É quase como se estivéssemos observando um modelo de vida alienígena, bem aqui no nosso planeta. E por causa do ambiente extremamente tóxico, a entrada na caverna é altamente restrita. Pouquíssimos cientistas no mundo já pisaram lá, e mesmo eles precisam usar equipamentos especiais e permanecer por apenas alguns minutos. Agora feche os olhos por um segundo e tente imaginar isso. Uma floresta inteira dentro de uma caverna, com árvores de 30 metros de altura, rios, praias de areia branca e até nuvens. Isso não é uma fantasia, é real. E o nome desse lugar é Son Doong, localizada no Parque Nacional Phong Nha Bang, no Vietnã. Essa caverna, descoberta por um morador local em 1991, permaneceu em segredo por anos. Só em 2009 ela foi explorada por cientistas britânicos, e foi aí que veio a surpresa. Son Doong é até hoje considerada a maior caverna do mundo em volume. Ela é tão gigantesca que caberia um arranha-céu de 40 andares dentro dela. Sim, você não ouviu errado. Mas o que realmente a torna única é que em determinados pontos, o teto desabou ao longo dos milênios, permitindo a entrada de luz solar. O resultado? A natureza tomou conta do interior da caverna, criando um ecossistema próprio, como se fosse uma selva escondida da humanidade. Alguns exploradores apelidaram o lugar de O Mundo Perdido. Lá dentro, há rios subterrâneos, formações rochosas com centenas de milhares de anos e um silêncio absoluto que só é quebrado pelo som da água corrente e dos pássaros, que entraram voando por pequenas aberturas. E o mais surreal, apesar de toda essa grandiosidade, pouquíssimas pessoas já colocaram os pés em Son Doong. A entrada é controlada e o número de visitantes por ano é limitado a menos de 1.000 pessoas, justamente para preservar esse ambiente frágil e extraordinário.
É como se a Terra tivesse guardado um pedaço do Éden dentro de si, não é mesmo? Já pensou em caminhar por um templo onde as paredes, o chão e o teto são cobertos por cristais gigantescos, alguns do tamanho de um ônibus? Essa visão quase mística existe, mas é inacessível para quase todo mundo. Estamos falando da caverna de Naica, no México. Em 2000, enquanto operários trabalhavam em uma mina de prata e chumbo no estado de Chihuahua, eles se depararam com um espaço totalmente fechado. Ao entrarem, viram algo que parecia cenário de um filme de ficção científica. Cristais translúcidos gigantes, com até 12 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Essas formações impressionantes foram criadas graças a uma combinação rara de fatores: calor extremo, água rica em minerais e um ambiente fechado, sem perturbações, por centenas de milhares de anos. O resultado? A maior coleção de cristais naturais já encontrada no mundo. Mas não se engane, esse lugar é lindo, porém mortal. A temperatura dentro da caverna pode ultrapassar os 60 graus Celsius, com umidade de 90 a 99%. Ou seja, sem trajes especiais, uma pessoa comum desmaia em menos de 10 minutos e pode até morrer. Isso porque o corpo simplesmente não consegue eliminar o calor. É como se você estivesse tentando respirar dentro de uma panela de pressão. Devido ao seu ambiente extremo e ao risco de deterioração dos cristais, o acesso à caverna de Naica foi interrompido e hoje está completamente fechado ao público. Somente registros científicos e vídeos antigos ainda mostram o que existe lá. Imagine descer por um buraco na terra por horas, dias, e a cada metro o ar vai ficando mais gelado, mais úmido, mais escuro, até que a luz desaparece completamente e tudo o que resta é você, sua respiração e o desconhecido absoluto. Essa é a experiência de entrar na Veriokvina, a caverna mais profunda do planeta. Localizada na região da Abecásia, na Geórgia, em uma cadeia montanhosa chamada Massif de Arábica. Em 2018, um grupo de exploradores russos atingiu a profundidade recorde de 2.212 metros abaixo do nível da entrada. Só para você ter uma ideia, isso é mais fundo que a altura do Burj Khalifa 2 vezes. Um verdadeiro abismo vertical dentro da Terra. E o mais assustador, exigindo que os espeleólogos se espreitem por passagens quase claustrofóbicas, às vezes submersas. A descida completa pode levar mais de uma semana e cada metro exige técnica, coragem e sangue frio. Não há luz natural, a comunicação é limitada e qualquer erro pode ser fatal. Em 2018, inclusive, um espeleólogo morreu durante uma expedição. Seu corpo levou 3 dias para ser resgatado em uma das operações subterrâneas mais difíceis da história. Já imaginou entrar em uma caverna onde as paredes parecem sussurrar? Onde cada passo ecoa como se algo ou alguém estivesse ouvindo? Na selva de Belize, existe uma caverna que muitos moradores locais evitam até hoje. Seu nome é Actum Tunishil Mukinal, mas ficou conhecida como a Caverna dos Gritos da Morte. Esse lugar não é só um fenômeno natural. Ele foi usado pelos maias como um local de rituais sagrados e sacrifícios humanos. Ao longo dos anos, arqueólogos encontraram ossos espalhados, cerâmicas sagradas, ferramentas e um dos achados mais arrepiantes, o esqueleto de uma jovem mulher, completamente preservado, que ficou conhecido como a Donzela de Cristal. O mais estranho, os ossos dela parecem brilhar, literalmente. Isso porque, com o tempo, eles foram sendo cobertos por cristais naturais, transformando o corpo em uma espécie de relíquia reluzente, como se fosse um altar esculpido pela própria caverna. Mas o nome Caverna dos Gritos da Morte não veio só pelos restos mortais. O som dentro da caverna é distorcido. As formações rochosas e túneis criam ecos e reverberações estranhas,
que fazem qualquer ruído parecer um sussurro distante ou um grito abafado vindo das profundezas. Alguns pesquisadores acreditam que isso fazia parte da experiência ritual. Os maias viam essa caverna como um portal para o Xibalba, o submundo espiritual de sua mitologia, um lugar onde os vivos se comunicavam com os deuses da morte. E hoje, mesmo com visitas guiadas, a energia do local é tão intensa que muitos turistas relatam náuseas, arrepios constantes ou a sensação de estarem sendo observados. Um aviso silencioso de que aquele solo nunca esqueceu o que foi feito ali. Imagine entrar em uma caverna e ouvir o som do mar ecoando como se fosse uma sinfonia tocada em um órgão de igreja. Não há nada parecido com a caverna de Fingal, localizada na remota ilha de Staffa, na Escócia. Uma estrutura tão perfeita que muitos acreditaram, por séculos, que havia sido esculpida por mãos humanas. Mas não foi. Tudo ali é natural. A caverna é formada por colunas hexagonais de basalto, rochas vulcânicas que se alinharam de forma quase mágica ao esfriar há milhões de anos. O resultado? Um corredor de entrada de mais de 20 metros de altura, com colunas simétricas que parecem pilares góticos, formando uma espécie de catedral subterrânea banhada pelas ondas do Oceano Atlântico. Mas o que realmente torna esse lugar especial é o som. Quando a maré entra na caverna, as ondas batem contra as paredes de basalto, criando um eco melódico. Os tons variam conforme o nível de água, o vento e o movimento do mar. É como se a própria terra estivesse cantando. Esse som hipnotizante chamou a atenção de compositores como Felix Mendelssohn, que visitou o local em 1829 e se inspirou na caverna para compor a abertura da peça As Hébridas. Desde então, a Fingal se tornou um ícone oculto da cultura escocesa, embora ainda seja pouco conhecida fora do Reino Unido. E talvez o mais curioso seja a lenda local. Dizem que a caverna de Fingal é a ponta de uma ponte mística construída por gigantes que ligava a Escócia à Irlanda. Do outro lado dessa antiga lenda está a Calçada dos Gigantes, que tem exatamente as mesmas formações rochosas hexagonais. Coincidência geológica? Ou será que de fato havia algo mais conectando esses dois lugares? Deixe nos comentários sua opinião. Imagine andar por corredores esculpidos no gelo, com formações cristalinas que parecem espadas, castiçais e catedrais de cristal. Bem-vindo a Asrisenwelt, a maior caverna de gelo do mundo, localizada nos Alpes austríacos. O nome, que em alemão significa Mundo dos Gigantes de Gelo, já dá uma ideia do que espera quem entra ali. São mais de 42 quilômetros de galerias subterrâneas, mas a parte congelada, a mais famosa, se estende por cerca de 1,5 km, formando um palácio natural congelado, com paredes, escadas, pilares e arcos esculpidos pelo tempo e pela temperatura. E sabe o que é mais impressionante? Essa maravilha só existe por causa de uma combinação específica de fatores naturais. Durante o inverno, o ar frio entra por aberturas da caverna e congela a umidade interna. No verão, o ar externo mais quente não consegue penetrar completamente, mantendo o gelo intacto. É como se a natureza tivesse projetado um sistema de refrigeração natural perfeito, escondido sobre a montanha. A caverna foi oficialmente descoberta em 1879. Mas demorou décadas para ser reconhecida como um destino científico e turístico. E mesmo hoje, a caminhada até sua entrada não é para qualquer um. Envolve subida íngreme, trilhas montanhosas e temperaturas próximas de zero, mesmo no verão. Quando você entra, é preciso usar tochas, não há iluminação elétrica. E isso torna tudo ainda mais mágico, porque cada bloco de gelo, quando iluminado pela chama, brilha como cristal lapidado, lançando sombras que se movem como fantasmas. Algumas formações parecem estátuas, outras espadas gigantes ou tronos. E há até quem diga
que em certos trechos o silêncio do gelo é tão absoluto que você consegue ouvir o próprio corpo funcionando. Imagine estar parado diante de uma fenda escura no chão. O sol começa a se pôr e de repente uma nuvem viva começa a sair de lá de dentro. Milhares, depois centenas de milhares, até que milhões de morcegos tomam o céu, em uma espiral hipnotizante que dura quase uma hora. Você está diante da Caverna do Diabo, Devil's Sinkhole, no Texas. Uma das cavernas mais misteriosas e pouco faladas dos Estados Unidos. Apesar do nome intimidador, ela é uma maravilha natural e biológica. Seu poço de entrada tem mais de 120 metros de profundidade, abrindo-se como uma boca escura no solo seco do Texas. Lá dentro, abriga uma das maiores colônias de morcegos do mundo, composta principalmente por morcegos de cauda livre. Durante o verão, estima-se que mais de 3 milhões de morcegos vivam ali, e todas as noites eles saem em revoada para caçar. O céu escurece, literalmente, com seus corpos voando em espiral. É um fenômeno tão impressionante que pode ser visto de quilômetros de distância. Mas o mais curioso é que essa saída em massa não é um caos. É organizada, fluida, quase coreografada. Uma estratégia natural para evitar predadores, otimizar a caça e garantir que a colônia volte inteira ao abrigo. Apesar de toda essa beleza, poucos se aventuram até o local. A entrada da caverna é protegida e as visitas só podem ser feitas com autorização e acompanhamento de guias, tanto pela fragilidade do ecossistema quanto pela segurança dos próprios visitantes. Lá embaixo, além dos morcegos, há registros de formações rochosas raras, fósseis e até ossadas de animais que, por acidente ou curiosidade, nunca conseguiram sair dali. Alguns lugares não foram feitos para serem visitados. Esse é o caso da caverna Krubera Vorônia, ou também chamada de Caverna Vorônia, localizada na região da Abcásia, perto da fronteira da Geórgia. É considerada uma das mais profundas, perigosas e misteriosas já exploradas no planeta. Ela já foi, por anos, a caverna mais profunda do mundo, com registros de mais de 2.190 metros de profundidade confirmados. Krubera não é uma descida simples. É uma viagem vertical e horizontal por túneis apertados, quedas abruptas, poços d'água gélida, sifões submersos e passagens estreitas como ralos. A temperatura interna pode cair para quase 0 grau e o ambiente é completamente inóspito. O tempo para completar uma expedição até o ponto mais fundo pode ultrapassar 15 dias, exigindo revezamento entre equipes, suporte técnico, cordas, mergulho em água congelada e um preparo físico e psicológico extremo. Poucas pessoas no mundo têm autorização e capacidade para tentar esse feito. A cada expedição surgem relatos de novas passagens, sons estranhos e áreas ainda inexploradas, como se a caverna estivesse viva e escondendo segredos próprios. Krubera é o tipo de lugar que separa aventureiros de lendas. E mesmo com toda a tecnologia moderna, a sensação de estar dentro dela é a mesma de séculos atrás. Escuridão absoluta, silêncio opressor e uma pergunta constante na cabeça dos exploradores: até onde isso vai? Em 23 de junho de 2018, 12 garotos tailandeses e seu técnico de futebol entraram na caverna Tham Luang para uma simples aventura de fim de treino. Nenhum deles imaginava que aquela tarde comum se transformaria em um dos maiores resgates subterrâneos da história da humanidade. A caverna, localizada no norte da Tailândia, é famosa por suas passagens estreitas e túneis sinuosos. Mas naquela época do ano, o perigo mora na água. Basta uma chuva forte para tudo ser inundado. E foi exatamente isso o que aconteceu. A chuva chegou antes da hora, encheu os túneis, bloqueou a saída e deixou o grupo preso a quase 4 quilômetros da entrada, em total escuridão, com comida limitada,
sem contato com o mundo externo e sem saber se seriam encontrados a tempo. O mundo parou. Foram 17 dias de angústia. Dezenas de especialistas de diversos países, mergulhadores de elite, tecnologia de ponta, drones, bombas de água, mapas 3D, robôs. Tudo isso para alcançar aqueles meninos e trazê-los de volta com vida. O resgate foi tão difícil que um mergulhador tailandês experiente morreu tentando levar suprimentos até o grupo. E mesmo depois de localizá-los, a missão de tirar cada garoto era tão arriscada que alguns especialistas consideraram impossível. Mas contra todas as probabilidades, um a um, os meninos foram retirados em uma operação de precisão que entrou para os livros de história. Eles estavam fracos, assustados, mas vivos. A história de Tan Luan se tornou símbolo de resiliência, coragem e cooperação global. E hoje, a entrada da caverna é um memorial. O que achou dessas 10 cavernas? Você conhecia todas elas? As mais famosas talvez sejam a dos meninos tailandeses ou a Caverna do Diabo. Deixe nos comentários o que achou do vídeo. Aproveite para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigado e até a próxima!